Viralatismo é uma doença sem cura, complexo de vira-lata. O viralatismo barato é uma doença sem cura e ela atinge grande parte da crônica esportiva televisiva do Brasil, principalmente alguns vira-latas nojentos do Sport TV, da Band Sport, ESPN e Fox. Para esses caras, nada no Brasil presta. Tudo que vem da Europa é bom. Mauro César Babaquinha Pereira da ESPN já chamou, criou até um termo, pênalti à brasileira, para dizer que pênalti mal marcado é invenção do Brasil. Agora criou um tal de arbitragem à brasileira, como se aquelas bostas daquelas arbitragens da Europa prestassem. O outro, André Vira-Lata Rei Rizek, vai gostar de europeu assinar cada bosta. Isso aí é brincadeira. Isso aí quando Jerônimo Val, que teve aqui, aquele ladrão safado de Jerônimo Val, que devia ter levado uma pisa aqui, disse que no Brasil falta tudo e que os brasileiros deveriam levar uma pisa, levar um chute na bunda. Esse vagabundo safado, André Rizek, teve a coragem de dizer o seguinte, e é porque o Walker não viu nada. No Brasil tudo funciona na base da desorganização. E fez os maiores elogios à Europa. E o Mauro César Babaquinha Pereira, aquele que tem a cabeça de livro, cabelo aberto aqui, com aquele pega-rapaz daqui, né? Aquele cabelo lambido com pega-rapaz. Na época disse o seguinte, o brasileiro não gosta quando alguém chega aqui e fala mal do Brasil. Gosto não, vagabundo, safado. Eu não gosto que estrangeiro chegue aqui e fale mal do Brasil. Você pode falar, eu posso falar. Agora, estrangeiro, filha da puta estrangeiro, não pode chegar aqui e falar do meu país, não. Agora, você é um vira-lata, você quer ser europeu sem ser, não tem nem tamanho para ser europeu. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Aí o André Rizek depois disse o seguinte, a violência no futebol é como jabuticaba, só o Brasil tem. Que vagabundo safado, esse André Rizek. A violência no futebol chegou ao Brasil, trouxeram lá da Europa, através da Globo. Aquelas brigas dos hooligans, as brigas daqueles vikings. Chegou tudo no Brasil, o brasileiro não conhecia a violência do futebol não, dos estádios. Eu já disse isso, eu assisti jogo do Maracanã com 150 mil pessoas, nunca vi um tapa de um torcedor dar no outro. As duas torcidas, Vasco e Flamengo, clássico dos milhões. Mas depois de tantas televisões mostrar a violência pegou no Brasil. Como agora, nós temos mais de 50 programas policiais mostrando crime toda hora, até Silvio Santos. E quanto mais eles mostram e criticam, aí tem um tal de, não sei o que, do Povo, um cagão daquele lá no canal 9 do Silvio Santos, é fulano do Povo, um idiota lá, um babaca lá, mostrando as cenas de violência. Quanto mais mostra, mais a violência aumenta. Porque, como me disse alguém que já esteve preso, os bandidos adoram aparecer na televisão. A maior promoção que os bandidos têm é dada pela televisão. Quanto mais você mostra crime, mais você incentiva o crime. Mas esses bundão da televisão, Marcão do Povo, da Atena, dá pena mesmo. Esses caras não se mancam. O negócio dele é audiência. As televisões também querem audiência. E o Brasil se lasca. Mergulhado na violência. Pois bem, aí ele disse que a violência era como jabuticaba, só o Brasil tem. Não, José, a única jabuticaba do Brasil é a Rede Globo. Ninguém roubou esse país, ninguém mamou mais nas tetas desse país do que a Rede Globo. E até hoje, nunca um dos seus donos foi chamado sequer para prestar esclarecimento. Você já viu vereador, deputado, senador, governador, presidente da República, governador do Estado agora foi preso. Você nunca viu um diretor da Globo ser chamado para prestar esclarecimento. E não é por falta de denúncia, não. Porque a Rede Globo já foi denunciada através de livros, através de jornais, todo tipo de denúncia. Sonegação fiscal, pagamento de propina, roubalheira da Petrobras, roubalheira do Ministério da Educação, prestação de conta com notas FIAs compradas, tudo isso
documentado, e os caras da Globo nunca foram chamados para prestar depoimento. Tem um tal de Otávio Babaca Guedes, que agora tudo dele é um trompo, tudo dele fala por metáfora, querendo ser engraçado. Ele um dia desse disse que o desfile de Camburão, quando prenderam o Beto Richa, porque o desfile de Camburão, e agora está dando as maiores gozadas em cima da prisão do governador do Rio de Janeiro. Desfile de Camburão você vai ver quando a Polícia Federal resolver, e o Ministério Público resolverem agir com seriedade e mandar apurar a denúncia contra a Globo. Aí você vai ver o que é desfile de Camburão, saindo do Projac. Eu digo todo dia, enquanto o Ministério Público e a Polícia Federal não apuraram as denúncias contra a Globo, tudo isso aí que eles fazem é só gastar o nosso dinheiro e jogar para a plateia, para fazer audiência das televisões. Mas a Polícia Federal não vai na Globo, porque o Boni já dizia, a Polícia Federal não vem aqui porque é da casa, pertence a gente. Olha, e a Polícia Federal nunca tomou providência sobre isso. Pois bem, Rizek, então você está vendo quem é a jabuticaba do Brasil? É a Rede Globo e seus donos. Eles sim são um poder dentro e acima do próprio poder. Eles são um Estado, dentro e acima do próprio Estado. Eles estão acima da lei, acima de tudo. Isso aí é que é jabuticaba. Tá bom? Então não diga besteira não. Né? Mas você é vira-lata, seu negócio é Europa. Para você nada no Brasil serve. Tudo que vem da Europa é bom. Um dia desse, a outra coleguinha sua, a Ana Thaís, né? Aquela insossa, que é uma mulher insossa da porra, Ana Thaís, bonitinha, disse o seguinte: na Europa, no Brasil só tem jogo feio, na Europa não tem jogo feio. Puta que pariu. Brasil é o país que tem os jogos de futebol mais bonitos do mundo, porque aqui só é técnica. Dá raiva ver determinados jogos da Europa. Agora você tem clássico excelente, também não fosse excelente, cheio de jogador brasileiro, Real Madrid e Barcelona, só tem jogador estrangeiro, jogador sul-americano, melhor da Argentina, do Uruguai, né? Os clássicos, veja os clássicos, vê o Paris Saint-Germain, vê o Manchester City, pois é, veja os grandes times da Europa, são formados pelos melhores jogadores do futebol sul-americano, brasileiro, argentino e uruguai. Brasileiro, argentino e uruguai, que juntos tem 53 títulos mundiais, tem mais títulos do que toda a Europa junta. 53 títulos mundiais, Brasil tem 27, Argentina tem 18, 45, Uruguai tem 8, 53, eu não quero nem botar o do Paraguai, dá 54. Junta a Europa todinha, todos os países da Europa, tudo junto, com tudo que eles ganharam, tem 51, tá bom? Então, a Europa hoje faz esse futebol bonito, porque tem um jogador brasileiro, sul-americano, argentinos, uruguaios, são os melhores jogadores da Europa. Mas os vagabundos aqui, como André Rizek, como essa Ana Thaís, teimam de dizer que não, que bom é o que vem da Europa. É maravilhoso o que vem da Europa, maravilhoso. Então, veja bem, vira-lata é assim, vira-lata é uma doença sem cura. Ele tem horror das coisas brasileiras, ele prefere babar o ovo dos europeus. Agora, eles não sabem quem trouxe a violência para o futebol brasileiro. As televisões, a Globo. A corrupção veio da Europa. A roubalheira veio da Europa. A máfia veio da Europa. A coisa nossa veio da Europa. O que não presta veio da Europa. Para o novo mundo. Porque nós aqui não. Nosso povo aqui era habitado por índios. Não conhecia nada disso. Sonegação fiscal, tudo que não presta veio da Europa. Mas os vagabundos, as vagabundas, dizem que não. Que o banco está na Europa, que daqui não presta. Aí, meu amigo, eu esculhabo com tudinho. Um dia desse, um vagabundo safado chamado Tim Vickers, um inglês, chega no programa, sempre no programa do André Rizek, para falar mal do Brasil. Ele já chegou a falar mal de Pelé. Só queria que um brasileiro pegasse ele na rua, desse uma pisa boa. E depois no Rizek, para eles aprenderem, não falar do Brasil, esculhambar o Brasil. Ele não deixar que esculhambe o Brasil, não minta sobre o Brasil. Comparar o futebol inglês com o brasileiro só pode ser piada. O futebol inglês é de 1863.
São 155 anos. Em 155 anos, seus clubes ganharam 2 mundiais de clubes. 2 mundiais de clubes, todos dois com o Manchester United. Quer dizer, ganhar, cada clube ganhou um mundial a cada 75 anos e meio. 155 anos ganharam, os clubes ganharam 2 títulos. Um título a cada 175 anos e meio. No total, os ingleses em 155 anos ganharam 5 títulos. Uma Copa do Mundo, um Sub-20, um Sub-17 e 2 mundiais de clube. 5 títulos em 155 anos. Sabe o que dá? Um título a cada 31 anos. O Brasil, com 114 anos, ganhou 27, meu filho. É um título a cada 4 anos. Quer comparar com a bosta daquele futebol inglês? Aquilo é futebol para inglês ver mesmo, rapaz. Aí vem pra cá um Tim Vickers querer ensinar futebol e ainda criticar o Brasil. Vai te fuder, rapaz. Mas aí tem o apoio daquele vagabundo safado chamado André Rizek. Vocês vira-latas safados que gostam, adoram a Europa, como aquele, qual é o nome dele? Rapaz, Marcelo Baboseira Barreto. O Brasil foi beneficiado nas suas conquistas, foi beneficiado pela arbitragem. O vagabundo, o Brasil tem 27 títulos. Será que 27 arbitragens, em diferentes anos, em diferentes partes do mundo, beneficiaram o Brasil em 27 títulos que ele conquistou? Tem 27 títulos mundiais conquistados. Na Europa, quem mais tem 13, a metade, menos da metade, que é a Itália. Tem 4 mundiais e 9 títulos com seus clubes. Não tem um título sub-20 nem um sub-17. Pois bem, um dia desse, estava um jogo, eu não sei, foi a seleção brasileira, sub-20 contra a seleção brasileira, eu não sei quanto, foi agora recentemente, me esqueci, era um amistoso da seleção brasileira. Aí um telespectador, querendo aparecer na televisão, perguntou aquele dandão, bundandão, se o Brasil ainda mantinha a hegemonia no futebol amador, no futebol sub-20, sub-17, futebol de divisão de base. Ele disse, a Inglaterra que agora está na frente, que ganhou 2 mundiais, um sub-20 e um sub-17. Vagabundo safado, ô vagabundo, dandão, bundandão safado. O Brasil tem 8 títulos nas divisões de base, 5 mundiais sub-20 e 3 mundiais sub-17. Se você pegar a Europa rica todinha, Espanha, Itália, Inglaterra, França e Alemanha, tem 6. Anota aí, vagabundo safado. A Espanha tem 1 sub-20, a Itália não tem nenhum sub-20 nem sub-17. A Inglaterra tem um sub-20 e um sub-13. Sub-17. Aí são 3, com um sub-20, um sub-20 da Espanha, nada da Itália, 2 da Inglaterra, 3. A França tem 2, um sub-20 e um sub-17. São 5. E a Alemanha tem um sub-20, 6. O Brasil tem 8 sozinho. O Brasil e a Argentina só tem 14. Tem mais do dobro da Europa rica todinha, seu vagabundos. Vagabundo, você vem pra cá dizer que não, que a Europa, que porra de Europa? A Europa tem futebol amador, rapaz, futebol divisão de base é do Brasil. 8 títulos mundiais, tá bom? Eu me revolto quando vejo um negócio desse. Dandão, bundandão, você não entende porra nenhuma de futebol. Aliás, foi bom esse assunto. Olha, José Roberto Irineu, presidente da Globo, antes de morrer, seu pai já com 85, 86 anos, costumava se referir a você, chorando, amargurado, e dizia, este incompetente, dizia isso com você, José Roberto Irineu, este incompetente deste meu filho ainda vai destruir tudo que eu construí com tanto trabalho. Com tanto trabalho não, construiu tudo isso acabando no Brasil. Mas bem, ele dizia isso. Está caminhando para isso. Sabe por quê? Porque você tem muita gente incompetente na Globo. Você viu agora, a Globo antigamente elegia presidente, governador, tinha uma influência da porra. Hoje a Globo
perde todas as eleições no Rio de Janeiro, na sede do Rio, perto da prefeitura, perto do presidente, perto do governador. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o retrato da sua equipe. Isso é culpa da sua equipe de incompetente. No tempo do seu pai, do Boni, veja bem, Sérgio Chapelin, era Cid Moreira, Chacrinha, Xuxa, Chicanísio. Veja as novelas. Bem Amado, Roque Santeiro. Veja as novelas. Veja os programas. Veja quem eram os reis do riso. Os Trapalhões do Auge, Chicanísio, programa de auditório, Chacrinha, o melhor que o Brasil já teve. Os noticiaristas, jornalistas. Veja, no futebol, Armando Nogueira, Galvão Bueno, que continua. Esse aí é imbatível, Galvão Bueno. Aquele colega dele, esqueci agora. O Sérgio Noronha. Mas hoje, Otávio Guedes, meu amigo, isso é um analfabeto. O negócio dele é um trompo ou uma metáfora. Analfabeto, me dá irreverente, todo irreverente é analfabeto. Ele me dá engraçado e irreverente. Todo irreverente é preguiçoso. É analfabeto e preguiçoso. Aí procura com as irreverências, com os trompos, com as metáforas, disfarçar porque não conhece o assunto. Então veja bem, hoje, Otávio Guedes, Jéssica Camarote, puta que pariu, o melhorzinho que você tem é o Chechel, que é bom no que fala, e aquele Valdo Cruz, aquela Maria Beltrão, aquele é um idiota com aquelas gaitadas, aquele é um imundice. Aquele é um imundice. O melhorzinho que você tem é aí. Mas o restante, puta merda, aquele Manhattan Connection, puta que pariu, que programa ruim da peste. E os engraçados da Globo, só eles riem mesmo das graças que fazem. E as novelas? Agora, vocês já juntaram uma fortuna de 110 bilhões num país quebrado. Você viu, o Rio de Janeiro está quebrado, a Globo tem uma fortuna de 110 bilhões. Tem alguma coisa errada? E a Polícia Federal e o Ministério Público não vão lá. Pois bem, aí você tem nos esportes, a Globo tem nos esportes, André Rizek, analfabeto todo de bola. Carlos Eduardo Faroso Lino, eita canastrão da porra, locutoso, aquele Kleber Leite, eita voz ruim da peste. O outro, aquele boca de saeta, Luiz Carlos Idiotice Júnior. Agora você tem gente boa, Milton Leite, Galvão Bueno, em qualquer época seriam bons, né? O Chechel do programa Maria Beltrão é bom. Aquele Marcelo Lins é um idiota, aquele não devia falar em islamismo, sobre religião, que ele não entende porra nenhuma. Eu não vou dar aula aqui a ele, não entende nada. Você tem idiota. Aquele Merval Pereira, meu Deus do céu, aquele pra burro só falta as penas, e burro não tem pena. Puta que pariu, Jéssica Camarote, para ele dizer, vou ali e volto já, ele vai na China, passa no Japão, depois volta, passa na Amazônia para chegar. Nunca vi. Jéssica enroladinho o camarote. Então veja bem, a Globo está na mão desses caras. Além de tudo, como eu disse a você, Globo News, a Sport TV é só mentira. Os caras só sabem mentir, denigrir a imagem do Brasil e encher a bola da Europa e do futebol europeu. Agora, pior de tudo, sendo bancado pelas verbas da Petrobras, da Caixa Econômica. É isso que eu fico puto. Bolsonaro, não deixe não. Não deixe não. Não deixe. Não tem televisão como eu, não escolher para o Brasil, escolher para o que eu quiser e tal, mas eu não recebo dinheiro público. Qual é a condição moral que eu teria se eu vivesse recebendo dinheiro público? Qual é dinheiro público? Qual é a condição moral que tem a Globo e a Bandeirante de criticar a corrupção e a comilança, se eles vivem comendo, recebendo dinheiro? Como é que eles criticam o governo de Lula que é corrupto e recebem dinheiro do governo de Lula que é corrupto? Como é que eles criticam a Petrobras corrupta e recebem dinheiro da Petrobras corrupta? Então veja bem, Zé Roberto Ineu, você deve, traz um bônus de volta. Eu garanto que se o bônus voltar, 60% desses caras da Globo eles vão embora. É muita incompetência e cada dia a Globo está se afundando mais. Vem a Veja já quebrou. E você está caminhando para isso aí. Você tem uma fortuna muito grande, 110 bilhões. Vai toda ela embora. Assis Chateaubriand era também dono do império, foi embora. Porque começou a ser assessorado, a deixar os incompetentes irem para frente, ir para a luta, como você está fazendo.
É uma brincadeira esses seus programas para discutir assuntos. Os assuntos que você está vendo aí. Eles não entendem do que estão falando. Você vê o seguinte, o banho que o Bolsonaro deu na Globo. O candidato da Globo hoje é derrotado. Antigamente, com Roberto Marinho e Boni, todo candidato da Globo era eleito. A Globo fez Fernando Collor presidente da República com uma novela, O Salvador da Pátria. Conseguiu fazer com que o povo vinculasse a imagem de Fernando Collor a do Salvador da Pátria. Fernando Collor apareceu como Salvador da Pátria. E ganhou a eleição. Fez essas leis, fez Fernando Henrique, com Lula também, depois se uniram. Mas hoje você tem um bando de incompetente. Um bando de incompetentes só sabem criticar o Brasil, só sabem falar assuntos que não dominam e termina, inclusive, esse assunto, quando eles discutem assuntos que não dominam, termina sobrando para você. Dá um tiro no pé e termina sobrando para a Globo. Os caras do Sport TV só sabem esculhambar o Brasil, pô. E o futebol brasileiro. Só sabe falar mal do Brasil, do esporte brasileiro. Agora, cada analfabeto, Ana Thaís, André Rizek, ainda vem aquele inglês, filho da puta, aquele Tim Vick, para criticar o Brasil. Devia levar uma pizza no meio da rua. Carlos Eduardo Faroso Lino, Dandão, Bundandão, que é aquele bosta em termos de futebol, dizer que os alemães já nasceram jogando bola. Os alemães vieram lá das florestas nórdicas, das florestas do norte, que era floresta escura, jogavam bola como lá. Puta que pariu. Os alemães até hoje ganharam um título, sub-20. O Brasil tem 8, a Argentina tem 14. Quem nasceu jogando bola foi brasileiro e argentino. Então o cara vai e diz uma besteira dessa. Então, José Roberto Ineu, tenha cuidado com o viralatismo. O viralatismo não vai destruir o Brasil. Eu digo todo dia, a mim mesmo. O futebol brasileiro é muito forte. Além de ser o maior vencedor, além de ter que enfrentar os seus adversários mais poderosos e ganhar o maior número de títulos em cima desses adversários poderosos, ele ainda tem que enfrentar os seus piores adversários, que são exatamente o fogo amigo dos vira-latas da crônica esportiva televisiva do Brasil. Eles fazem de tudo para destruir o futebol brasileiro. André Rizek, Ana Thaís, Luiz Carlos Idiotice Júnior, Carlos Eduardo Faroso Lino, Kleber Leite, PVC Besteirada, Mauro César Babaquinha Pereira, Dandão Bundandão, Paulo César Besteirinha Vasconcelos, Rodrigo Ruim Todo Bueno, Paulo Besteirol Calçado, PVC Besteirada. Puta, tem um tal de Rodrigo Ridículo Rodrigues. Esse aí é brincadeira, que eu nunca vi roupas tão ridículas. Mas não, só sabe elogiar o futebol europeu. Porra! Agora pior, elogiar o futebol europeu e criticar o futebol brasileiro com dinheiro público. Promover o futebol europeu no Brasil com dinheiro do brasileiro é foda. Bolsonaro, corta isso aí. E você, Zé Roberto? Traz uma pessoa que entenda de televisão. Bota o cara para olhar os programas. Você está gastando dinheiro demais para fazer uma televisão que não tem credibilidade nenhuma mais. Nenhuma credibilidade. No tempo do seu pai do Boni, a equipe era maravilhosa. E graças a isso, conquistava o povo. Conquistando o povo, manobrava o povo. E conseguia fazer com que o povo votasse seus candidatos, comprasse os seus produtos. Hoje, o povo está na rede social. E o que a Globo anuncia, o que a Globo defende, o povo diz, quero não, porque o que é bom para a Globo é ruim para o Brasil. Por culpa dos incompetentes, Zé Roberto, que você está mantendo. Eu vou falar depois sobre esse idiota. Puta que pariu. Um dia desse ele deu um show de idiotice. Mas dentro eu vou falar um programa só sobre ele. É o... Como é o nome daquela peste? Eita. Otávio Analfabeto Guedes. Um dia desse, ele adora dizer Lula. Brizola só chamava o Lula de sapo barbudo. Eu vou contar a você por que o Brizola fazia isso. Porque disse a mim, por quê? Tá bom? O governador Brizola chamava
Lula de sapo barbudo por culpa de Roberto Marinho e da Globo. Eu vou contar essa história a você para você nunca mais falar. Você vive criticando a falta de verba para a educação. Mas você já disse alguma vez que quem começou a roubar o Ministério da Educação foi a Rede Globo, Roberto Marinho e a Fundação Roberto Marinho, que é por isso que não tem dinheiro para a educação? Você tem peito de dizer isso? Não diz. Você é um enganador, fica com metáfora, com tropo. Mas eu vou, qualquer dia desse, dizer. Pessoas, figuras como você, figuras como você, que estão enterrando a Globo, são incompetentes, mal intencionados, despreparados, e o povo não é burro, não. O povo conhece de televisão, o povo sabe, o povo é muito sábio nas suas decisões e sabe o que lhe serve, o que é bom, o que não é ruim. Vira-latas, eu gosto de perder tempo com vocês, porque vocês são vira-latas, vagabundos, safados. Todos vocês que eu falei. Aquele abraço.